Súmula 262, prazo judicial, notificação ou intimação em sábado. A gente viu a questão da sexta, agora vamos ver a questão do sábado e a questão também do recesso forense. Intimada ou notificada a parte no sábado. O início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem no subsequente. Então, intimada ou notificada a parte no sábado. Sábado é dia de justiça aberta, é um dia útil, normal. Dia útil até tem discussão, né? Mas é um dia de justiça do trabalho normal? Não. Mas eu posso ser intimado ou notificado no sábado? Posso. Correio funciona sábado? Pode. O oficial de justiça também pode ir lá no sábado? Pode. Se eu recebo uma notificação, uma intimação no sábado, o que vai acontecer? Eu vou fingir que eu recebi na segunda. E aí, quando é que vai começar o meu prazo? Na terça. Então, aconteceu no sábado, a gente joga aquilo ali para segunda. E a nossa contagem vai começar no primeiro dia útil subsequente, que é na terça. É a regra que a gente tem lá no 262. Recesso forense e as férias coletivas do Tribunal Superior do Trabalho suspendem os prazos recursais. Também aquela regrinha que a gente já tem, recesso forense, que a gente tem ali de 20 de dezembro até 6 de janeiro, né? E as férias coletivas dos ministros do TST suspendem os prazos recursais. Então, suspende ou interrompe? Suspendem os prazos recursais. Qualquer prazo? Prazos recursais. A gente tem outros prazos? Tem, milhões de prazos. Vai suspender os prazos recursais. Essa súmula aqui, se não me engano, ela teve uma... Hã? Não está previsto aqui. Pode até ser suspenso por outro motivo, mas aqui na súmula está falando o quê? Prazos recursais. Essa súmula aqui, se eu não me engano, ela teve uma alteraçãozinha agora em 2015, mas ela não mudou nada. O teor ficou exatamente esse aqui, só fez uma alteração de forma. Aqui já está até como está de 2015 para cá. Então, por que isso? Como mexeram nela, tem uma chance aí dela aparecer pra gente. Embora não alterou nada, exatamente só tirou um número que tinha ali da... Bem, então a alteração tecnicamente não teve nenhuma mudança, nada que a gente precise se preocupar, mas como ela foi mexida aí há pouco tempo, pode ser que ela venha aparecer numa prova, uma das próximas provas aí. E o que acontece se eu sou intimado para praticar um determinado ato processual e não tem um prazo definido naquele ato? Aí a gente vai pegar a regrinha emprestada lá do Código de Processo Civil. Se eu tenho que praticar um determinado ato processual e ele não tem um prazo, eu tenho que fazer em 5 dias. Não tem prazo definido? Qual é o meu prazo? 5 dias. Então, sempre que não houver um prazo definido, eu tenho que cumprir dentro de 5 dias. Presume-se recebida a notificação, súmula 16, também toda hora aparece. Presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. O não recebimento ou entrega depois do decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário. Súmula 16 do TST. Então, muitas notificações são feitas via postal na Justiça do Trabalho. A gente viu até que a citação é feita via postal. Via postal, às vezes, a pessoa não volta o AR, não tem aquele CED ali, é meio difícil, às vezes, de você provar. Como é que é a regra? Presume-se recebida em 48 horas. O correio pode demorar mais para entregar? Pode, às vezes demora mais de 48 horas, às vezes demora menos. Pela regra da súmula 16, a gente vai olhar a data da expedição, vai contar 48 horas e vai presumir que a pessoa recebeu ali em 48 horas e vai contar todos os prazos depois dessas 48 horas. Então, presume-se recebida em 48 horas. E se não receber, aí é que é a grande questão, né? Se a pessoa recebe depois desse prazo, se a pessoa não recebe, quem tem que provar que não recebeu? O destinatário. Ah, levou 5 dias para receber a notificação postal. Eu que tenho que provar que levou 5 dias para chegar na minha casa aquela correspondência. Se não recebeu também, ônus do destinatário. Então, o não recebimento ou a entrega depois desse prazo, ônus do destinatário. Súmula 16 do TST. E a questão dos prazos diferenciados das pessoas jurídicas de direito público. União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias ou fundações de direito públicos federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica e Ministério Público do Trabalho tem prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Essa regra está na CLT? Não, ela está lá no decreto 779 de 69. Então, essas pessoas jurídicas aqui vão ter o quê? Prazo em dobro para recorrer e em quádruplo para contestar.
desde que não explorem atividade econômica. Vamos ver, empresa pública está aqui? Não. Sociedade de economia mista está aqui? Não. Geralmente o que é perguntado são essas duas. Então, empresa pública, sociedade de economia mista não está incluído aqui. Aqui vai ser mais uma questão que a gente vai ter um problema depois com o novo Código de Processo Civil, porque o novo Código de Processo Civil fala prazo em dobro para tudo, não traz essa previsão aqui do prazo em quádruplo. Só que a gente tem uma regra trabalhista própria, né, que fala em quádruplo. Então, como é que isso aí vai se adequar? A princípio, deve continuar valendo isso que está aqui, mas vai ser uma questão aí para a gente discutir depois que entrar em vigor o novo Código de Processo Civil. Tá, então prazo em dobro para recorrer, tranquilo, geralmente nosso recurso é de 8 dias, então para essas pessoas aqui vão ter 16 dias. E o em quádruplo para contestar? Como é que é a nossa contestação prevista na CLT? A nossa prevista na contestação, qual o prazo da contestação? O prazo da contestação, na verdade, ela é o quê? 20 minutos. Porque a previsão da CLT é o quê? É uma contestação oral. Adianta eu multiplicar por 4 aqueles 20 minutos da audiência? Vai ficar falando lá 1h e tanto, a defesa, vai atrasar a pauta beça, não vai resolver nada. Então, como é que a gente dá essa prerrogativa aqui? Multiplica por 4 o quê? Os 5 diazinhos lá do recebimento até a data da audiência. Então, a forma certa de aplicar isso aqui, esse prazo em quádruplo para contestar, seria os 20 dias entre o recebimento da notificação e a data da audiência. Tranquilo? Então, os 5 dias. Vai multiplicar os 20 minutos? Não faz sentido, né? Vai ficar lá, coitado do procurador, já imaginou? 4 vezes 20 minutos falando na audiência, não ia acrescentar nada ali. Agora, se você aumenta 5 dias, aí já faz sentido. Ele já passa a ter 20 dias para elaborar aquela defesa. Então, litisconsorte a gente já tinha falado também, que não aplicava no processo de trabalho. E a súmula 385 também aparece muito em prova. Feriado local, quem tem que comprovar é ônus da parte comprovar a existência de feriado local, que autoriza a prorrogação de prazos. Essa súmula aqui ela também teve uma alteraçãozinha há pouco tempo. Essa questão aqui do item 2. Feriado forense agora não é mais a parte que tem que provar, é a autoridade que proferir a decisão tem que certificar o expediente nos autos e admite-se a reconsideração depois. Então, súmula 385, feriado local, quem tem que provar é a parte, mas se o feriado for forense, tem que ser certificado nos autos, como está aqui no item 2. Como é uma questão também mais ou menos recente, o potencial de cair em prova é grande. Então, 385. Vamos ver uma questãozinha? No tocante a atos, termos e prazos processuais, assinale a opção correta. Os prazos processuais contam-se sempre com a inclusão do dia do começo e exclusão do dia do vencimento, sendo contínuos e irreleváveis, podendo, entretanto, ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário pelo juiz ou tribunal em virtude de força maior devidamente comprovada. Tá certo isso aqui? Onde é que a gente tem o erro ali? Inclusão do começo e exclusão do vencimento? Não, é exatamente o oposto. Então, não vai ser essa. Os prazos que vencerem sábado, domingo ou feriado serão inválidos? Não tem nada disso. Os documentos juntados aos autos podem ser desentranhados somente depois de fim do processo, ficando traslado? Essa é uma previsão que a gente tem lá na CLT, você tem que deixar uma cópia. Traslado é que você vai tirar o original, mas você vai deixar ali uma cópiazinha. Como é que é a questão do desentranhamento de documentos? O que é desentranhar? É você retirar um documento daquele processo. Você pode juntar documentos ao longo da instrução. A gente junta documentos, juntou, ele passou a fazer parte do processo, recebe aquele númerozinho lá, numeração de folhas. A parte pode pegar de volta aquilo que ela juntou? Desentranhar documento? Não. Só pode desentranhar documentos na forma aqui do artigo 780, se não me engano. Depois de fim do processo, ficando translado. Então, tem que esperar acabar o processo, deixar uma copiazinha para poder retirar. 780, né? Então, 780 são aquelas regrinhas ali dos atos que vira e mexe aparecem nas provas de múltipla escolha. A penhora não pode ser realizada em domingo ou feriado, nem mesmo com autorização do juiz. Pode? Pode, com autorização do juiz. Em regra, os atos processuais devem transcorrer em segredo de justiça, sendo realizados nos dias úteis de 6 às 20. A regra é o segredo de justiça? Não, a regra é a publicidade. Tranquilo? Então, aqui, resposta, letra C. Alguma dúvida? Vamos passar, então. Nulidades. Também tem muita questão falando sobre nulidades, e aqui é muito fácil, porque a gente tem uns 4, 5 artigos na CLT tratando disso, e as questões são bem literais. Então, nulidade. Artigo 794 e seguintes da CLT.
Primeira regra que a gente tem sobre nulidade: só há nulidade se houver prejuízo. Então, o que é uma nulidade, né? A gente viu a questão dos atos processuais. Se algum ato ele tem um problema, tem um vício, tem alguma questão ali errada, você pode declarar a nulidade daquele ato e prosseguir, sanar aquele vício, continuar o seu processo. A justiça quer que a gente declare a nulidade de alguma coisa? A gente quer que tenha coisas inúteis no processo? Faz para te fazer depois? Não. A ideia aqui do 794 seguintes, então, é o quê? É declarar a nulidade o mínimo possível. Só declarar a nulidade quando realmente não tiver jeito. Porque se não tem jeito, você vai ter que declarar a nulidade e voltar aquele processo ali um pouquinho no tempo para você continuar da forma correta. Então, a nulidade, quando a gente pega uma questão de nulidade, o que a gente tem que ter na cabeça? A ideia é o quê? Evitar a declaração da nulidade. Então, a gente vai ver que todas as regrinhas, elas são sempre nesse sentido, evitar ao máximo a declaração da nulidade. Então, logo a primeira regra de cara, a que mais aparece, só há nulidade se houver prejuízo. Se alguém fez um ato de forma errada, mas não trouxe prejuízo para ninguém, precisa declarar a nulidade daquilo? Ah, não devia ser dessa forma, mas foi feito dessa forma, ninguém teve prejuízo, não se declara a nulidade. Então, sem nulidade, não há prejuízo. Só há nulidade se houver prejuízo. E tem essa expressão aqui em francês, eu também gosto sempre de colocar, porque eu já vi questão de prova, colocando dessa forma. Então, só para a gente ter uma ideia, até para quem não fala francês, para ter uma ideia aí do que a gente está falando. Só há nulidade se houver prejuízo para alguém. Devem sempre ser arguídas pelas partes na primeira vez em que tiverem que falar nos autos. O que eu quero dizer com isso? Aconteceu o ato errado, o ato que a gente está querendo anular. A parte tem que reclamar o quê? Na primeira oportunidade. Se ela falou uma outra coisa no processo, deixou passar um tempo, aí lá na frente lembrou que tinha uma nulidade atrás, ela vai poder arguir? Não. Primeira oportunidade que falar nos autos, senão vai precluir aquela oportunidade. Então, primeira oportunidade que falar nos autos. Tem hipótese de declaração de ofício da nulidade? Tem. E a gente tem que tomar muito cuidado aqui, acho que é o 795, parágrafo 1º, se não me engano. Deverá ser declarada de ofício a nulidade fundada em incompetência de foro. Por que eu até botei ali entre aspas, incompetência de foro? Por que a gente tem que tomar cuidado com essa expressão? É a expressão que está na CLT, incompetência de foro. Normalmente, a gente usa a expressão foro para designar o quê? Competência territorial. Competência territorial pode ser declarada de ofício? Não. Então, o problema aí de interpretação. Exatamente, tem que ser arguída pela parte. Então, o que a CLT quis? Como é que a gente interpreta esse artigo para ele fazer sentido? Se aparecer na prova dessa forma, tá certo, porque é o que está escrito na CLT. Pode ser declarada de ofício competência de foro? Pode. Não é para marcar nada diferente disso. Como é que a gente interpreta isso? Que foro aqui, na verdade, seria a Justiça do Trabalho. Então, nessa hipótese, 795, parágrafo 1º, a gente vai entender que esse foro aqui não é a territorial, é a absoluta. Então, se a gente interpretar dessa forma, aí tá certo. Pode ser declarada de ofício a incompetência absoluta material da Justiça do Trabalho? A material pode, a gente viu que pode. Então, é dessa forma que a gente tem que interpretar o 795, parágrafo 1º. Qual é a expressão que ele usa? Incompetência de foro. Nesse caso, só nesse caso aqui, foro vai ser o quê? Justiça do Trabalho, ou seja, está tratando da competência material. Se a gente interpretar dessa forma, aí fica direito. Aí dá para entender o que o artigo quis dizer. Ele confunde um pouco, mas dá para entender se a gente interpretar dessa forma. Então, pode ser declarada de ofício a nulidade fundada em incompetência de foro? Pode, sem nenhuma dúvida. A nulidade não será pronunciada se for possível suprir a falta, repetir o ato ou for pronunciada por quem lhe deu causa. Óbvio, se você tem como consertar, você conserta. E se você deu causa àquela nulidade, você pode depois dizer que é nulo? Também não. Ninguém pode, né, se valer da sua própria torpeza. Você faz a besteira, depois quer anular por causa da sua própria besteira, então ela não pode ser pronunciada por quem lhe deu causa. E o juiz, quando declara uma nulidade, como nulidade é uma coisa muito séria, você tem que saber exatamente no processo o que está válido e o que não está válido, o juiz ele é obrigado o quê? A declarar os atos que são nulos e a extensão daquela nulidade. Ou seja, o juiz não pode dizer está nulo, declara a nulidade. Ele tem que dizer exatamente o que ele está anulando, para que a gente saiba naquele processo o que é válido e o que não é válido. Então, ele tem que declarar os atos nulos e a extensão da nulidade.
Somente serão nulos os atos posteriores e que dele dependam. O juiz pode querer declarar a nulidade de um ato anterior àquele ato que está com vício, aquele ato que a gente está declarando a nulidade? Não, ele só pode declarar a nulidade do quê? Dos posteriores que dele dependam. Declarar anterior? De jeito nenhum, até ali estava tudo correndo bem. Só depois da bobagem é que ele pode declarar a nulidade posteriores e que dele dependam. Então, essas são as principais regras. Faz muito sentido, por quê? Porque a gente tem que pensar que a CLT quer declarar o mínimo possível de nulidades. Ela quer aproveitar o máximo ali das decisões judiciais dos atos processuais. Então, essas são as regras que a gente tem na CLT. É bom que ela nem entra muito na questão de nulidade absoluta, nulidade relativa. Isso aí deixa lá para o processo civil ficar discutindo isso. A gente tem isso que está aqui, 794, 798, por ali da CLT. Tranquilo? Vamos continuar. Então vamos ver como é que isso pode aparecer na prova. Geralmente as questões são bem literais, não tem que pensar muito, é só saber mesmo as regras ali do 794 seguinte. Então, a CLT estabelece um sistema de nulidades processuais dotado de regras próprias, entre as quais não se inclui. Então aqui ele quer saber a que é errada. Sendo possível suprir a falta do ato ou ordenar sua repetição, o juiz não decretará a nulidade. Tá certo? Certo. Se tem como consertar, conserta. Toda e qualquer nulidade é passível de declaração de ofício. Certo isso? Toda e qualquer nulidade é passível de declaração de ofício? Não. A gente viu o quê? A incompetência de foro é que pode ser declarada de ofício. As outras não. Tem que ser arguídas pela parte na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. O juiz ou tribunal que pronunciar a nulidade declarar os atos a que ela se estende. Tem que declarar? Tem. Tá lá, a gente viu, tem que dizer exatamente o que ele está anulando. A nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência, tá certo? Também tá certo aquele último lá que a gente leu. Tranquilo? Então aqui é que está errada é a letra B de bola. Então, resposta da questão 3, B de bola. Passar para o próximo tópico. Partes e procuradores. Isso aqui é um tópico muito extenso da matéria. Tem muita coisa para se falar aqui sobre partes e procuradores. O que eu separei aqui? Aqueles que caem mais em prova. Então, a gente vai ver umas 2 ou 3 questões só, mas tem muita coisa lá na CLT que é bom dar uma olhada também, que não costuma cair tanto, mas de vez em quando aparece. Então, onde é que eu encontro isso na CLT? Ali 791, 792, 793, tem muita regrinha que costuma aparecer de forma literal. 793, que trata da reclamação trabalhista do menor. Há uns anos atrás, toda prova de concurso caía essa questão do 793. Hoje em dia já diminuiu um pouco, já não tem aparecido tanto nos últimos concursos. 791. Hã? Caiu de Cuiabá, mas ela estava um tempo sem aparecer. No último agora, então, caiu. Mas o 793 há um tempo atrás ela caía muito, aí depois ela ficou um tempo sem cair, e agora então parece que já está voltando. Então, 793 é bom a gente dar uma olhada, tem aquela regra ali, reclamação trabalhista do menor tem que ser proposta por seus representantes legais. Na falta desse, Procuradoria da Justiça do Trabalho, sindicato, curador nomeado em juízo, todas aquelas regrinhas ali do 793. Então, é bom dar uma olhada também. Mas o que a gente tem de principal aqui nessa parte? É bom ler tudo que está na CLT, porque essa parte cai bastante em prova. Mas o que a gente tem de interessante para trazer aqui numa aula de revisão? Questão de jus postulante, questão de honorários advocatícios. Então, vamos ver a questão do jus postulante. O que é jus postulante, né? Jus postulante da Justiça do Trabalho. As partes na Justiça do Trabalho, elas têm capacidade postulatória. O que eu quero dizer com isso? Elas podem ir na Justiça sem ter que contratar um advogado. Você pode sozinho lá na Justiça e se defender, e apresentar reclamação trabalhista, tudo é lindo, maravilhoso no mundo mágico da CLT. Na prática, a gente sabe que não é bem assim que acontece. Mas 791 trata do jus postulante. Empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho, acompanhar suas reclamações até o final. E essa regra era até o final. Muita discussão a gente teve sobre onde é o final de até o final. Pode ir até o STF, pode fazer tudo, não pode fazer. E aí tinha jurisprudência, tinha uma confusão danada. Até que, recentemente, a gente teve a súmula 425 que botou um ponto final nessa discussão. Até onde é esse final? O que é esse final? Pode ir até o final. Aqui a súmula 425 esclareceu para a gente. Olha, o final é o TRT. Limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho.
Não alcançando ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, tranquilo, a súmula 425 resolveu essa discussão toda que a gente tinha. Então, o que a gente tem de mais importante sobre o juiz postulante? Questões literais que cobram 791 da CLT, com a expressão até o final. Você vem até o final, tá certo? Ah, pô, mas não é o final de verdade, mas é como está na CLT. Até o final está correto. E a questão da súmula 425 do TST que traz pra gente esses limites. Essa questão, essa súmula cai muito em prova, especialmente em prova de analista. Então, cai muito em prova, especialmente em prova de analista. Tribunais Regionais de Trabalho, lembrando da ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e recursos de competência do TST. Geralmente essas exceções aqui é que vão aparecer na prova de múltipla escolha, tranquilo? Então, principais pontos de juiz postulante 791, súmula 425 do TST. Essa parte final do 791 até o final, sim, tinha muita questão falando isso e sempre errava. Eu achava que até o final estava errado. Até o final tá certo, porque tá escrito lá. Na verdade, o final não é tão longe assim, né? A gente tá vendo que o final é até bem pertinho, né? Pode só até o recurso ordinário ali e acabou. Só até o Tribunal Regional do Trabalho. Não, e ainda mesmo assim, não pode ação rescisória, não pode cautelar, não pode mandado de segurança, não pode recurso TST. Então, o final não é tão final assim. Mas antes dessa súmula era pior, porque aí cada banca fazia o que queria. O final era diferente. Tinha gente que defendia que pode tudo, porque a CLT não trazia nenhum limite. Tinha gente que dizia que também não era assim. Então, era uma zona. Agora, ficou fácil. Agora, é esse e é esse. Só vai cair isso. Só tem que saber duas coisas, até o final, e quais são as exceções que a gente tem previstas na súmula. Questão de procuração. Também é uma questão que é um pouquinho mais complicada quando ela aparece em prova. Não costuma aparecer tanto, mas tem aparecido nas provas de analista. Então, tem que ficar esperto com essa questão também. Quando você contrata um advogado, para que aquela pessoa fale por você, ela tem que ter o quê? Poderes para isso, ela tem que ter uma procuração. Quando a gente fala em procuração, a gente pensa em quê? Naquele papelzinho, né, que diz outorgante, outorgado, que você passa poderes para aquele advogado, para que ele fale em seu nome. Quando ele tem procuração, ele te representa em juízo e ele pode falar por você. Mas a procuração sempre vai ser aquele documentozinho formal, aquele papelzinho que você leva na Justiça do Trabalho? Não. A gente tem hipóteses o quê? De procuração verbal, de procuração na ata de audiência, de procuração tácita. Então vamos ver aqui os principais dispositivos que a gente tem na CLT. O primeiro deles, 791, parágrafo 3º. Na própria audiência, mediante simples registro em ata de audiência, eu posso constituir o advogado, eu posso dar poderes para aquele advogado. A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada mediante simples registro em ata de audiência a requerimento verbal do advogado interessado com a anuência da parte representada. Então você pode ali pedir, ó, quero que conste em ata que eu estou constituindo advogado tal, não sei o quê, e dar procuração para ele na própria ata de audiência. Quando a procuração consta na própria ata, a gente costuma dar o nome de procuração apodacta. É o quê? Aquela que está na ata de audiência. Aqui tem muita confusão na doutrina, na jurisprudência e, infelizmente, também nas provas de concurso. Apareceu isso aqui, fique esperto para ver o que ele está falando exatamente. Quando você constitui o procurador na própria audiência, pede para registrar ali na ata que você está constituindo aquele procurador, no caso do advogado aqui, que é a hipótese, com a anuência do cliente, da parte representada. Você colocou aquilo ali na ata, você tem uma procuração tácita? Não, você tem o quê? Uma procuração expressa. Só que ela não está num papelzinho separado, ela está o quê? Na própria ata da audiência. Então, isso aqui é uma procuração tácita? Não, isso aqui é uma procuração expressa, só que ela está onde? Na ata da audiência. Não, ela não está como um documento junto da inicial. Ninguém deu procuração para ninguém, chegou lá no dia da audiência, ó, registra aí que fulano é meu advogado, dá poderes para ele na própria ata da audiência. Mas está expresso ali, está escrito em algum lugar, foi dado expressamente, não foi uma coisa que aconteceu tacitamente. Então essa procuração aqui, ela acho que ninguém tem dúvida que ela é uma procuração expressa. Agora, quando a gente fala procuração apodacta, você pode estar se referindo a isso aqui, para mim é óbvio que você pode estar referindo a essa questão daqui, mas tem gente que entende que procuração apodacta seria a procuração tácita, aquela que ninguém falou nada para ninguém.
Como é que é a procuração tácita, a questão do mandato tácito? Prevista lá na OJ 286 da SDI 1. Se você chega no dia da audiência sem dar procuração para ninguém, mas chega com o advogado do seu lado, não fala nada, começa a audiência, o teu advogado começa a te defender, começa a apresentar lá as teses de defesa, atua normalmente como seu advogado, ninguém fala nada, vai todo mundo embora? Não está óbvio que você concordou com aquilo ali? Você deixou aquela pessoa falar por você? Tá claro. Nesse caso, teve algum documento expresso? Você expressou a sua vontade dizendo que quer dar poderes para aquela pessoa? Não. Nesse caso vai ser o quê? Mandato tácito. Então a gente entende que aquela pessoa ali tinha poderes para falar por você? Tinha, você não reclamou. Você chegou com ela, deixou ela sentar do seu lado, deixou ela falar por você, não reclamou nada, foi embora, tudo certinho? É porque você tacitamente o quê? Concordou com aquilo. Então você deu para ela o quê? Uma procuração tácita. É diferente daquela hipótese que a gente viu no artigo anterior. Naquele outro artigo, você falou, eu quero dar procuração para esse advogado, registra aí na ata. Nesse outro caso aqui, você não falou nada, você chegou, aconteceu a audiência, você foi embora, não pediu para registrar nada em ata. Tem gente que chama essa hipótese aqui também de procuração apodacta. Então a gente tem que tomar cuidado para ver na questão o que está falando. Eu gosto mais da primeira interpretação, que a apodacta seria aquela expressa, mas eu tenho que alertar que de vez em quando aparece questão de prova confundindo. Coloca a apodacta como sinônimo de mandato tácito. A gente tem que tomar cuidado com a interpretação. Porque tem a ver com ata isso aqui também? Tem. Como é que a gente vai saber que eu dei mandato tácito? A juntada da ata de audiência que consignada a presença do advogado, desde que não estivesse atuando com mandato expresso, torna dispensável a procuração deste porque demonstrada a existência de mandato tácito. Ou seja, se o nome do advogado está na ata da audiência, aconteceu a audiência, ele atuou lá normalmente, é como se ele tivesse uma procuração, ele vai ter poderes como se ele tivesse uma procuração. Então o nome dele está na ata da audiência, embora eu não tenha registrado, quero dar poderes, está com o nome dele na ata que ele atuou por você, mandato tácito. E por que isso é relevante? Por causa dessa OJ 200 aqui que a gente tem da SDI 1. Quem tem procuração tácita não pode subestabelecer. Então, se eu só tenho mandato tácito, a minha procuração é tácita. Se eu cheguei lá junto, atuei, ninguém falou nada, não tem procuração escrita, não registrou nada na ata de audiência, eu não posso subestabelecer. O que é subestabelecer? Eu passar os meus poderes, eu advogada, passar os meus poderes para um outro advogado, para uma outra pessoa. Geralmente pode fazer isso? Pode. Você dá procuração para o advogado A passa aquilo para o advogado B, com reserva de poderes ou sem reserva de poderes. O que é a diferença de com reserva de poderes e sem reserva de poderes? Com reserva de poderes significa, eu passei para A subestabeleceu com reserva de poderes para B. A e B podem me representar. Eu dei uma procuração para A subestabeleceu para B sem reserva de poderes. Só B pode me representar. É como se fosse uma bolinha. Você passa a bolinha em reserva de poderes, os dois ficam com a bolinha. Passa a bolinha sem reserva, você só entregou a bolinha para outra pessoa. Então, quem tem mandato tácito não pode subestabelecer. OJ 200 da SDI 1 do TST. Se eu tenho mandato tácito, eu posso fazer tudo ali naquele processo dali para frente. Posso apresentar um recurso? Posso. Posso continuar agindo? Posso. Porque, na verdade, eu não estou sem procuração. Eu tenho uma procuração tácita. Então, eu vou agir ali como se eu realmente tivesse uma procuração escrita para os poderes gerais. Professora, e não precisa retificar. Oi. O mandato tácito, então, ele não serve apenas para a prática daquele ato? Não, você continua o processo todo com ele. É como se fosse, pode seguir tudo normalmente. Você tem poderes para agir naquele processo. É para isso que tem que constar em ato. Por isso tem que constar em ato o nome do advogado. Ele não tem uma procuração expressa, mas ele tem uma procuração tácita. Ele pode entrar com recurso, ele vai continuar ali no processo sem problema nenhum. Alguém precisa ratificar os atos que ele praticar? Não, porque ele tem poderes. Ele tem a procuração tácita. Tranquilo? Ficou clara essa diferença de tácito, expresso? É assim, quando eu constituo um advogado, eu dou poderes para aquela pessoa falar por mim. Ela pode subestabelecer para uma outra pessoa. Ela pode subestabelecer com reserva ou sem reserva. Ela está guardando os poderes para ela com reserva. Ela está passando todos os poderes sem ficar com poder nenhum, sem reserva. Se ela passa sem reserva, ela pode continuar atuando no meu nome? Não, porque ela deu tudo.
Agora, se ela subestabeleceu com reserva, ficou com ela e passou para outra pessoa também. Então, só a gente prestar atenção no nome. Com reserva, eu reservo para mim e dou para outra pessoa também. Sem reserva, eu dei tudo. Não posso mais atuar naquele processo porque eu passei a bola toda. A outra pessoa que eu passei vai continuar. Ela saiu daquele processo. Passou, vida que segue. Acabou aquele processo, passou tudo para outra. Ou ela pode só acrescentar uma pessoa. E as duas continuam falando com reserva de poderes. Sem reserva, passou tudo. Não reservou nada para si e foi embora. Com reserva, continua comigo e para outra pessoa também. Os dois podem continuar atuando naquele processo livremente. Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Isso cai muito para analista. Então, isso aqui é questão de analista. É uma questão que, se a gente for estudar separadamente, ela é meio confusa. Então, eu espero que tenha dado para esclarecer um pouco esse monte de dispositivo aqui da CLT que é meio confuso para a gente estudar sozinho. Tranquilo? Vamos então fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a 15 minutos. Pessoal aí de casa também, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo de 15 minutos.